Pode olhar para essa pessoa mais linda, mais abençoada, cheirando e exalando o perfume de Cristo, sorrir para ela e dizer: que bom que você veio na casa do Senhor essa noite. Tenho certeza que Deus vai falar com você de uma maneira muito especial. Amém? É uma honra poder estar aqui, Pastor Luiz. Eu quero agradecer ao Pastor Luiz, à Pastora Fabiana, pela confiança. O Pastor Luiz é um amigo, e eu não considero ele somente como um amigo e pastor, mas ele é como se fosse um irmão. O Pastor Luiz sempre é um pastor servo, já me serviu várias vezes, irmãos. Vocês nem imaginam, ele, a Pastora Fabiana, com o coração assim. Vocês que são ovelha, vocês sabem do que eu estou dizendo, né? Antes de eu ministrar a palavra, eu gostaria que, se você pudesse, coloque em pé em nome de Jesus. Dê a mão para essa pessoa que está do seu lado. Nós vamos orar agora. Enquanto nós estávamos adorando ali, o Espírito Santo ele falou comigo: antes de você ministrar a palavra, eu preciso fazer alguns milagres e milagres impossíveis na vida de algumas pessoas. Deixa eu perguntar para você: tem alguém aqui, ou que tem algum familiar, ou que tem alguma situação, seja na área da justiça, na sua saúde, que está precisando de algo impossível? Eu sei que você está com a mão dada aí, só balance a cabeça. Se tem alguém aí, já tem pessoas acenando. Então, nós vamos orar agora. Mas no momento que eu estiver ministrando, antes de eu entrar na palavra e nós orarmos, você vai fechar os seus olhos e você vai usar a sua fé em Jesus, e nós vamos profetizar mediante essa situação. Seja uma pessoa, um querido, um ente seu que está no Brasil, aqui, ou algo na justiça que você está enfrentando, Deus vai fazer algo impossível. E também eu quero incluir que nessa oração o Espírito Santo falou comigo: existem pessoas que estão aqui hoje à noite, filho, que sofrem de insônias há anos, e que algumas dessas pessoas têm que tomar remédio para dormir, para conseguir dormir bem. O Senhor está falando com você nesta noite, e eu vou orar, nós vamos orar por essa cura, e você vai ver que a partir desta noite você vai ter um sono, meu irmão, que amanhã você vai ter que colocar o despertador para acordar, porque você vai dormir a noite toda. Isso tem calmante, isso tem remédio. Amém? Vamos orar. Pai, nós te damos graças, honras, glórias nesta noite, e pedimos que o teu Santo Espírito venha agora de uma maneira poderosa. Pai, como igreja nós unimos a nossa fé agora, e em nome de Jesus nós queremos declarar cura para essa pessoa que está passando por essa enfermidade, Deus. Nós oramos agora, unimos a nossa fé como igreja, como corpo de Cristo, declarando um milagre na vida dessa pessoa, Senhor. Essa pessoa foi injustiçada. Essa pessoa, Senhor, mentiram contra ela, levantaram calúnias. Essa pessoa, Senhor, quem sabe ela tem uma causa na justiça, um dinheiro que ela não recebe já há anos. Meu Deus, envia os teus anjos lá, desfaça as obras do mal, as obras do diabo. Nós paralisamos e ordenamos agora: saia em nome de Jesus. Senhor, nós repreendemos agora a enfermidade, a depressão, o espírito de suicídio. Eu ordeno agora que está permeando a mente e o coração, fora em nome de Jesus. Vem presença de Deus agora. Levanta as suas duas mãos para o alto, irmão. Diga bem assim: vem presença de Deus. Toca nas minhas mãos agora. Coloca as suas mãos na sua cabeça agora, meu irmão. As suas duas mãos na sua cabeça. Vem presença de Deus agora curar. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo fazer que toda enfermidade da alma saia, que toda depressão saia, que todo problema agora do espírito, da alma saia, em nome de Jesus. Vem presença de Deus agora. Vem tocar, Senhor, nos ossos, na medula, no sangue, nos rins, no pâncreas. Vem, Senhor, tocar agora na tireoide, no colesterol alto. Vem limpar, vem purificar. Vem agora, meu Deus, visita esse ente querido que quem sabe foi desenganado pela medicina, meu Deus. Esse caroço, esse tumor, nós ordenamos agora, em nome de Jesus, desapareça. Somente agradeça agora, fala: Senhor, obrigado. Obrigado pelo milagre. Obrigado pela cura. Obrigado pelo renovo. Obrigado pela restauração.
Senhor, esta pessoa que sofre de insônia, esta pessoa que toma remédios para dormir, Espírito Santo, toque agora nas emoções, traga a tua paz, que excede todo entendimento. Deu a noite do justo, o sono do justo, sem preocupações. É com você agora que Deus fala, mulher. É com você agora que Deus fala, Ele te cura. O Senhor te cura. Receba a cura agora. Você que sofria de insônia, receba agora a cura, em nome de Jesus. Diga obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Graças a Deus. Graças a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Pode tomar a sua santa em nome de Jesus. E você que sofria de insônia, não esqueça de colocar o relógio, tá? Você vai testemunhar ainda desse milagre que Deus fez esta noite. Aleluia. Muito obrigado, pastor. Meus irmãos, eu estava orando ao Senhor e falando: Senhor, me dê uma palavra para poder ministrar para a sua igreja. Fala ao nosso coração, nos dê uma orientação. E o Senhor me deu algumas orientações que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Efésios, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Capítulo 6, versículo 10 ao 12, Efésios 6, 10 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios 6, 10 ao 12. Finalmente, ou no demais, meus irmãos, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra o que, meus irmãos? Contra as ciladas do diabo. Por quê? Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, contra pessoas, mas sim contra o quê? Principados, potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós estamos vivendo em tempo de guerra. Mais do que nunca, a igreja do Senhor Jesus precisa estar preparada para lutar. Nós precisamos nos equipar cada vez mais. Nós precisamos estar mais sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, viver uma vida em santidade, porque sem santidade nós não conseguimos ouvir o Espírito Santo. Viver uma vida em posicionamento, porque com o nosso coração aliado com Deus, com a palavra e com a liderança. Porque se nós não tivermos um coração puro, sincero, alinhado com Deus, com a palavra dele, com a nossa liderança, nós não vamos conseguir ouvir o Espírito Santo nos direcionar. E a armadura, estarmos preparados contra as ciladas do diabo. Vestirmos a armadura de Deus não é você fazer uma oração e achar que você já recebeu todas as armas para você lutar. O apóstolo Paulo aqui, ele estava enfrentando problemas na igreja em Efésios, e ele escreve essa carta para instruir aquela igreja com problemas diversos. Se tiver muito corrido, fala aí que eu vou mais pausado para a senhora traduzir, tá bem? Um pouco mais devagar, agora que eu vi, tá joia? O contexto aqui, a carta aos Efésios, se nós olharmos no capítulo 1, ela começa dizendo o seguinte, não precisa abrir a sua Bíblia aí não, para nós ganharmos tempo. Ela começa dizendo o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos fiéis e santos, a vocês em Éfeso, a graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Versículo 3: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais. Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Capítulo 1 de Efésios, capítulo 6 de Efésios, a carta final de Efésios, aqui fala: finalmente,
meus irmãos, estejam prontos, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, principados, potestades, dominadores deste mundo, contra as forças do mal espiritual. O que nós entendemos aqui? Em outras palavras, esta carta aos Efésios começa nos dando já os dons espirituais, nos ensinando que nós precisamos receber. Ela começa falando do campo espiritual e termina falando do mundo espiritual. Por quê? Porque tudo aquilo que nós adquirimos no campo físico, espiritualmente nós precisamos ganhar no mundo espiritual. Tudo que acontece no campo físico você conquista primeiro no mundo espiritual. Esse problema, quem sabe que você está enfrentando, você está estressado lá no seu trabalho com aquela pessoa que quem sabe fala mal de você, com alguém que persegue, quem sabe no seu casamento, a questão não é só terrena, a questão ela é espiritual. E se você ficar argumentando muito com as pessoas, se você ficar rebatendo, se você ficar revidando, você está perdendo a guerra. Quem está ganhando é o inimigo. Mas se você silenciar a sua alma e você buscar discernimento de Deus e orar e saber como falar, como se posicionar com respeito e fazendo tudo certo, Deus ele vai te dar a estratégia, Deus vai te dar a vitória. Amém. E muitas pessoas estão guerreando, estão perdendo batalhas, porque elas estão tentando lutar com a força do braço dela. Elas estão tentando lutar com o intelecto dela. E a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os dominadores deste mundo, contra os principados, potestades, contra as forças do mal nas regiões celestiais. Por isso que no início o Espírito Santo colocou no meu coração, eu levei a você orar por você mesmo. Levei a você poder orar por alguém que precisa, porque através da sua fé em Cristo Jesus que o milagre vai acontecer. O contexto aqui de Efésios, os 3 primeiros capítulos, capítulo 1, 2 e 3, são orientações que o apóstolo Paulo aqui, ele dá àquela igreja em Éfeso. Capítulo 1, 2 e 3, Paulo ele orienta, instrui e ensina. Se você for no capítulo 4, 5 e 6, Paulo aqui, ele demonstra, ensina eles como usá-los e como praticar. E nós não podemos deixar de praticar o que está nesse livro, para você receber as armas de Deus, para você receber toda a armadura do Senhor. Para receber a armadura e estar pronto para combater contra o mal, nós precisamos praticar a Bíblia Sagrada. Você precisa praticar aquilo que você está aprendendo e sendo ensinado. Não é somente por falar ou por ouvir, mas a fé, ela deve ser uma prática constante nas nossas vidas. Um alto preço foi pago. O alto preço foi pago pelos nossos pecados. E nós estamos em uma batalha. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário por você. O sangue dele foi vertido, ele já te deu tudo o que você precisava. Quando você olha no livro de Efésios, você vai ver que o Efésios fala da vontade de Deus. Ele fala da glória do Senhor. Ele fala do seu poder. Efésios fala do seu amor, de como descobrir o propósito de Deus, fala do chamado pastoral, fala da herança de Jesus. O Efésios fala do perdão dos nossos pecados através do sangue de Jesus. Seja todas as bênçãos que um crente pode ter, que a igreja pode estar equipada, nós encontramos aqui nessa carta, na orientação do apóstolo Paulo. Mas infelizmente coisas aconteceram, e nós vamos estudar um pouco aqui no estudo de hoje. Coisas aconteceram com a igreja de Éfeso que nós precisamos, como igreja, prestar atenção para que não venha acontecer conosco, porque nós estamos em uma guerra. O capítulo 4 de Efésios, eu não vou ler para nós ganharmos tempo, mas leia na sua casa. Se nós estamos andando como capítulo 4 de Efésios, como digno da nossa vocação e do nosso chamado, se nós estamos andando em humildade e unidade no Espírito, no corpo de Cristo, e não em vaidade, se nós estamos nos revestindo todo dia do novo homem, se nós estamos andando em amor, servindo, não em cobiça, se nós não estamos nos embriagando com vinhos,
mas se estamos sendo cheios do Espírito Santo, se nós estamos cantando canções espirituais, não canções do mundo, salmos, hinos e cânticos espirituais que louvam a Deus, se ao invés de nós termos um coração orgulhoso, individualista, se nós estamos nos submetendo à nossa liderança uns aos outros, se nós estamos nos submetendo às esposas como devem se submeter ao seu marido, ao Senhor em amor, e se os seus esposos, se os maridos estão amando as esposas a ponto de se entregar por ela como Cristo se entregou à igreja, se os filhos estão obedecendo os pais e os pais estão respeitando os filhos, se os patrões estão respeitando os empregados, se eles têm um relacionamento bíblico, e se os empregados servem aquela companhia, aquele patrão, se eles fazem não somente para agradar aquela empresa, mas se eles estão fazendo aquele serviço como se estiverem fazendo ao Senhor, uma coisa está acontecendo: nós, igreja, estamos indo contra o sistema, e quando tudo isso nós aplicamos na nossa vida, e quando nós vamos contra o sistema, nós vamos ter um crash, o inferno vai se levantar. Se você está, e eu e você, estamos vivendo aqui, principalmente aplicando Efésios 4 na nossa vida, que eu parafraseei isso para vocês. Se estamos vivendo Efésios 4, estamos aplicando na nossa vida, você se prepara que o bombardeio vai vir, meu irmão. Se prepara. Que tipo de crente nós estamos que o diabo vem para nos atacar, a gente abaixa a cabeça e fala: ninguém pode me perseguir, ninguém pode... Mas isso não é igreja. E lembre-se, nós estamos no tempo do fim. Coisas estão acontecendo. As profecias estão se cumprindo. Estamos nos últimos tempos. O noivo está voltando. Nós precisamos estar atentos. Os nossos corações têm que estar queimando por Jesus. O fogo tem que estar ardendo continuamente sobre o altar. A chama precisa estar acesa. A nossa vida não pode estar apagada. O avivamento tem que estar acontecendo. Pastor, o avivamento não é só lá nos Estados Unidos. Nós estamos vivendo aqui a Viva Church, nós estamos vivendo avivamento. Esquece lá aquela igreja que aconteceu, Deus abençoe eles. Nós estamos vivendo aqui agora. Se ganhar alma, se batizar não é avivamento, o que é então, pastor? Nós estamos vivendo em avivamento, meus irmãos. E eu já vou falar para você o que é o verdadeiro avivamento. O avivamento é você aplicar isso aqui que eu vos falei, é na contramão do sistema. Estamos em uma verdadeira guerra espiritual. Éfeso, o apóstolo Paulo foi para a cidade de Éfeso. Coisas incríveis aconteceram lá. Ele começou a pregar a palavra na sinagoga. Alguns endureceram o coração. Atos capítulo 19 diz que alguns judeus creram. E Paulo, ele continuou mesmo assim, naquela cidade difícil, continuou pregando. Eles expulsaram ele da sinagoga. E sabe o que ele fez, pastor? Ele foi e montou uma escola em Tirano. E essa escola de Tirano, ele ficou ensinando ali durante 2 a 3 anos, 5 horas por dia, treinando e capacitando líderes. Uma escola, um seminário de avivamento. O texto diz que coisas grandes aconteceram lá, milagres foram feitas pelas mãos de Paulo e dos apóstolos. As pessoas que estavam envolvidas em bruxarias, em feitiçarias daquela época, magia, eles pegavam, queimavam os seus livros. Uma revolução aconteceu na cidade de Éfeso. Uma revolução aconteceu naquela cidade. Um avivamento estava acontecendo naquela cidade. Os que vendiam deuses de prata e de ouro, deuses esculpidos da deusa Diana, que era a deusa da fertilidade daquela época, e o templo da Diana era um dos templos da época das 7 maravilhas do mundo, onde as pessoas vinham de todas as províncias da Ásia Menor, vinham para adorar a demônios lá dentro, tinham relações sexuais. Atrás do altar, muita música, muita orgia, muita bebedice, sacrifícios. Imagina só, aquela cidade tinha mais ou menos uns 30 a 33 mil habitantes. E para onde Deus enviou o apóstolo Paulo? No meio do caos, para pregar na redondeza, na frente do templo. E o que acontece? Conversões começaram a acontecer, milagres começaram a acontecer, maravilhas começaram a acontecer, o avivamento aconteceu lá, coisas começaram a acontecer. Então Paulo, ele funda
igreja, ele funda aquela igreja, a igreja de Éfeso, que foi a primeira igreja fundada. E nós vamos olhar depois no Apocalipse, porque se nós não olharmos para o livro de Efésios, se não olharmos para o Apocalipse, nós estamos perdendo toda a revelação que Deus tem para nós. Quem eram os pastores, os cooperadores da igreja de Éfeso, queridos? Aquila e Priscila. Depois foi enviado Timóteo, depois o Apolo. Os melhores homens treinados por Paulo pastorearam aquela igreja. E o que acontece? Satanás começou a atacar. Quando eu e você vamos contra o sistema, se prepare e aprenda a resistir o diabo. O livro de Tiago, a carta de Tiago diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como leão, procurando alguém que possa devorar e tragar. Então eu e você precisamos resistir, ser sóbrios, seja vigilante, esteja em alerta o que o diabo está fazendo. O capítulo 20 de Atos também, antes da partida de Paulo, e antes de ele ser também, de ele se despedir daquela igreja, de ele ser martirizado, ele fala, alerta a Timóteo, ele alerta o Apolo, a Priscila e Áquila e alguns outros cooperadores, e mais 12, na qual nós vamos olhar aqui em Atos. E aqueles que estavam cheios do Espírito Santo, ele fala: olha, depois da minha partida, entre vós algumas coisas vão acontecer, penetrarão lobos ferozes de fora, vão tentar entrar, infiltrar dentro da igreja, e também falsos apóstolos e profetas vão tentar dissimilar, vão tentar confundir o coração de vocês com a teologia básica, com algo tentando misturar a palavra de Deus. Ele alertou eles, ele disse: eu sei que quando eu partir, vocês vão ser atacados, do lado de fora lobos tentando entrar, e do lado de dentro uma teologia falsa. O apóstolo Paulo alertou: tomem cuidado. Eu e você precisamos entender que quando nós estamos começando a avançar em Cristo Jesus, quando a igreja está sendo avivada, quando coisas estão começando a acontecer, nós precisamos entender o ataque do diabo. Como que Satanás ataca? Precisamos entender o ataque de Satanás. Precisamos entender a estratégia que ele está usando. E não podemos ignorar as suas ferramentas e armas que ele está usando contra a igreja. Para entendermos isso, vamos lá rapidamente, Apocalipse capítulo 1. Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-las conhecidas ao seu servo João, que dá testemunho do que tudo ele viu, e a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, feliz é aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas da província da Ásia: a vocês graça e paz da parte daquele que é, o que era e o que há de vir, os 7 espíritos que estão diante do trono de Deus, e Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Ele nos ama, nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Ele nos constituiu reis, sacerdotes, para servir seu Deus e Pai. A Ele seja a glória, o poder e tudo para sempre. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até aqueles que os transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será, amém. E agora Jesus entra aqui, entra a revelação, a visão a João. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, reino na perseverança de Jesus Cristo, estive na ilha de Patmos. No dia do Senhor achei-me
no Espírito, e ouvi uma palavra que veio, uma voz forte por trás de mim, como uma voz de trombeta, que dizia: escreva num livro e envia 7 igrejas da Ásia. Primeira igreja qual que era? Éfeso. Segunda, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os 7 candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem. Aqui é Jesus Cristo se revelando, o próprio Jesus se dando essa revelação para João. Eu vi semelhante ao Filho do Homem, e como uma veste que chegava aos seus pés. A veste aqui, quem tinha essa veste eram profetas, reis e sacerdotes. Aqui demonstra realmente que era Jesus, a consumação do reino, do sacerdócio e de um profeta verdadeiro. Continuando lendo o texto: semelhante ao Filho do Homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. A sua cabeça com cabelos brancos, a sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã. O que fala aqui? Fala de pureza, de santidade, de santificação. Aleluia. Seus pés eram de bronze, cabelos como a lã. Os seus olhos eram como chamas de fogo, olhos como chamas. O que o fogo faz, meu irmão? O fogo, ele penetra, o fogo, ele purifica. Imagina agora, no meio daquelas igrejas está o Senhor Jesus. Os 7 candelabros são as igrejas. As estrelas, que aqui o texto diz, são os pastores. E aqui Jesus, ele está literalmente passeando no meio das 7 igrejas. Ele está sondando, ele está vendo, olhos de fogo, olhos como chama de fogo, o que tudo vê, o que tudo sabe, que tudo discerne. Ele estava vendo tudo que estava acontecendo. Aquelas igrejas não foram simplesmente igrejas históricas, são igrejas que na verdade são protótipos de igrejas hoje existenciais em toda a humanidade, desde a história da igreja naquela época até a história da igreja atual. Essa era a igreja de Éfeso. Vamos para o capítulo 2 para ganharmos tempo. Ao anjo da igreja de Éfeso ele escreve: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e entre os 7 candelabros de ouro. Ele começa dizendo aqui o que? Conheço as suas obras. Ô meu irmão, sabe o que estava acontecendo em Éfeso? Aquela igreja foi uma igreja espetacular, uma igreja tremenda. Conheço as suas obras. Vem comigo para Atos, deixa eu te mostrar o que aconteceu lá. Atos capítulo 19. Atos capítulo 19, Paulo em Éfeso. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. Olha que coisa linda, meu irmão. Ali encontrou alguns discípulos em Éfeso e perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles falaram bem assim. Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês responderam? Paulo perguntou para eles. Eles falaram: não, foi o batismo de João. Eles responderam. Disse Paulo: o batismo de João foi o batismo para o arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos sobre eles, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar línguas e a profetizar. Eram todos uns 12. Irmão, o que aconteceu aqui? Um verdadeiro avivamento. Olha o contexto. Aquele lugar infestado da deusa Diana, de deuses, de esculturas, de magias. Tinha um livro, era um livro de magia, muito vendido na época, onde praticamente todos tinham. Por isso que a Bíblia diz que eles viam e queimavam aqueles livros. Agora vem Paulo, começa a pregar,
Engraçado que Paulo ele não ficou cantando uma hora, ele chegou com uma conversa simples. Vocês receberam o Espírito Santo? Quem que é o Espírito Santo? Who's the Holy Spirit? Quem que é o Espírito Santo? É aquele que há de vir e vai vir sobre vocês agora. Eles devem ter olhado para Paulo. Que história é essa, Paulo? Feche seus olhos. Colocou a mão, o que aconteceu? Pum! Doce. E através daquilo lá, o que nós aprendemos aqui com a Bíblia? Através do batismo com o Espírito Santo, os milagres começaram a acontecer. Nós aprendemos, não vá na batalha sozinho, se você não tem o Espírito Santo com você, meu irmão. Não queira guerrear, se nós não temos o revestimento. Por isso que o texto aqui começa dizendo que nós já recebemos em Cristo. Ele já morreu, ressuscitou por nós, e Ele nos deu em nome dEle, Ele já nos enviou o Espírito Santo. Nós já temos essa arma. Nós já temos essa arma, nós precisamos agora saber usar. Não vá na guerra sem estar com o Espírito Santo. E o texto continua. Quando Paulo impôs ali as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles começaram a falar em línguas e começaram também a profetizar. Você que é cheio do Espírito Santo, você tem profetizado dentro do seu lar, sobre a sua família, mãe, pai, sobre os seus filhos. Jovens, adolescentes que aqui estão, vocês têm profetizado e orado pela sua escola, por aquela professora que chegaram para vocês e falaram e amedrontaram vocês de que Deus não existe, de que a Bíblia não é verdadeira. Cadê o posicionamento? Receber avivamento é a ousadia de Deus. Avivamento é o encher do Espírito Santo, e o encher do Espírito Santo, ele não pode estar fechado dentro de quatro paredes. O encher do Espírito Santo, o avivamento é de dentro para fora, é lá na sua faculdade, é lá na sua escola, é lá no seu trabalho, é você ter ousadia. Porque aqui quando Paulo, o Espírito Santo veio sobre eles, tanto é que ele foi preso, tanto é que eles foram perseguidos. Avivamento é intrepidez e ousadia para você falar em nome de Jesus, com conhecimento nas Escrituras. Isso é avivamento, meu irmão. Nós estamos vivendo esse avivamento. Nós estamos vivendo, por isso que eu falo, esquece o que aconteceu lá nos Estados Unidos, glória a Deus. Vamos viver aqui, pé no chão aqui, ó, com o nosso pastor, com a nossa igreja. O tempo é aqui, estamos vivendo avivamento. Estamos vivendo avivamento, meu irmão. Estamos vivendo avivamento. Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus? Levanta as suas mãos para lá. Eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Homem e mulher, bate aí agora no seu tórax, diz: eu tenho o Espírito Santo, eu sou selado com o Espírito Santo, eu tenho esse poder na minha vida. Só está faltando um pouco as águas movimentarem aí de você, meu filho. É por isso que o pastor prega aqui. Essa é a função da igreja, dos pastores. Eles incentivam, eles orientam, os pastores exortam, mostram o caminho. Quando vem exortação, e essa aqui é para você aprender. Quando Deus usa o seu líder para puxar a sua orelha, nos exortar na palavra, não é para te derrubar, é para te levantar, meu filho. Não é para te colocar do canto, é para te levantar, para te empurrar para o caminho da direção. Os pastores, eles mostram a direção através da palavra. Nós precisamos andar e seguir a direção dada. Eu estava pegando a minha Bíblia agora, fiz assim pensando que eu era iPad. Aleluia, Jesus. Ainda não temos essa tecnologia, né, irmãos? Você pegar a Bíblia e... Versículo 8 do capítulo 19 de Atos. E Paulo entrou na sinagoga e falou ali com liberdade durante 3 meses, argumentando e tentando convencer acerca do reino de Deus. Mas alguns deles endureceram o coração e se recusaram de crer, e começaram a falar mal de Paulo, falar mal do caminho na multidão. Paulo então se afastou, tomando consigo os discípulos que foram batizados, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que os judeus, os gregos que viviam na província da Ásia, ouviam a palavra do Senhor. Versículo 11, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, a ponto, irmãos, dos lenços e aventais de Paulo eram levados e colocados sobre pessoas
enfermas, e estes eram curados de suas doenças e de espíritos malignos. Olha o avivamento acontecendo. Imagina, irmão, imagina se pegar uma veste sua, um lenço seu, pela fé, fala, vai lá, eu não vou poder estar lá, mas vai lá e leva no hospital para aquela pessoa que está com câncer. Meus irmãos, era mais ou menos isso que aconteceu, é muito mais. Isso aqui era avivamento ou não era? Era poder de Deus ou não era? Era graça de Deus ou não era? Era Jesus puro no negócio ou não era? Versículo 18, vamos pular para o versículo 18. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente os seus pecados ou as suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente, calculando o valor esse que chegou de 50.000 dracmas. Dessa maneira a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia naquele lugar. Essa era a igreja de Éfeso. Esse era o contexto de Éfeso. Era isso que estava acontecendo lá. Uma igreja avivada, uma igreja tremenda. Vamos voltar para Apocalipse. Capítulo 2. Lembrando que aqui Jesus, ele apareceu para João, falou com João, escreve essas cartas a essas igrejas. E aqui está a igreja, o contexto agora, a igreja de Éfeso. Conheço as suas obras, conheço o seu trabalho duro, árduo. Vocês realmente perseveram, vocês estão envolvidos no seu labor, vocês são pacientes com as pessoas de fora, vocês são capazes de aguentar coisas e suportar pressões da política aqui, as perseguições dos satanistas, das pessoas que servem Diana. O centro da adoração da Diana, como eu disse, o centro da prostituição, de uma confusão naquele lugar, de uma mutilação sexual, de modo que a pregação de Paulo naquele lugar impactou vidas, revolucionou aquele lugar. Era uma igreja tremenda, eles tinham perseverança naquele lugar, eles não baixavam a guarda. Ele diz que não somente isso, mas o texto diz que eles suportavam homens maus. Versículo 2: conheço o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Eu sei que você não pode tolerar homens maus, e também que pôs à prova aqueles que se dizem ser apóstolos, mas não são. E vocês descobriram que muitos deles eram impostores. Aqui eram pessoas se infiltrando, ensinando outra teologia. Eles debatiam contra aquela religiosidade, enfrentavam os religiosos, pregavam a palavra com intrepidez, com ousadia. O texto continua, versículo 3 do capítulo 2 de Apocalipse: você tem perseverado, suportado os sofrimentos por causa do meu nome. Nós servimos a igreja, não é por causa do nosso nome, é por causa do nome de Jesus, irmãos. Aqui era a principal motivação dele. Tudo que vocês estavam fazendo, it's for my sake, it's por causa do meu nome. Isso vocês não desfaleceram, vocês prevaleceram, vocês lidaram com o pecado. Quando tinha um pecado na igreja na época, pastor, eles não deixavam, não ignoravam, eles chamavam, exortavam, disciplinavam, para ajudar, para incentivar. Não passavam a mão na cabeça, querendo aglomerar número de pessoas, mas não viviam uma vida santa no altar, não viviam uma vida purificada, esperando o noivo voltar. Essa aqui era a igreja de Éfeso. E aí o Senhor vem, fala com eles: porém contra você, versículo 4, eu tenho isto, uma coisa, que você abandonou seu primeiro amor. A irmã que estava louvando aqui, eu falei: Deus, confirma essa palavra comigo nessa noite. Eu não sei se vocês perceberam, ela falou duas frases: precisamos
voltar ao primeiro amor. Eu falei, Deus, a palavra está confirmada. Glória a Deus, do próprio altar. Voltar ao primeiro amor. E o texto continua: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratica as obras que você praticava no início. Lembra-se de quem você era antes. Fraqueza, escuta isso, guarda no seu coração. Apostasia espiritual, que é o esfriamento espiritual. Fraqueza espiritual se inicia de quando nós nos esquecer de quem nós fomos em Deus. Lembra aquele fogo, meu irmão. Lembra aquelas orações que você passava, o primeiro amor. Lembra aquela motivação que você vinha para a igreja não para pedir somente para Deus, mas você fazia. Lembra os serviços que você fazia, as horas de joelho, aqueles jejuns, e tantas coisas aconteciam, e seu coração ardendo, seu coração ardia. E quem sabe coisas aconteceram no seu caminho, quem sabe você se envolveu, fez aliança com pessoas erradas, com igrejas erradas, e se decepcionou. E é muito comum nós nos esquecermos quem nós éramos em Deus. O nosso coração, ele não está totalmente frio, mas ele começa o quê? Se acomodar. E as coisas simples da igreja, um louvor, uma oferta, uma santa ceia, ao participar do culto, oração, obediência, já não tem mais tanta prioridade, já não tem mais tanto valor. Por quê? Porque o nosso coração, às vezes, ele precisa, temos o Espírito Santo, mas ele precisa dar uma avivada, irmão. O fogo precisa acender e continuar queimando nas nossas vidas. E o que alerta aqui para essa igreja era: se nós estamos assim, se aconteceu em algum momento da nossa vida, existe um momento em que nós não estamos 100% como nós gostaríamos de estar. Nós precisamos ser sinceros conosco mesmo. You need to be honest with yourself. Você tem que ser sincero com você mesmo. Falar: olha, Deus não é como era antes. A igreja tem se perdido muito, pastor. Nós estamos buscando hoje muito entretenimento nas igrejas. Há muito entretenimento, irmão. Há muito entretenimento. Eu falei: Deus, não deixe o meu coração acontecer como a igreja de Éfeso. Será que eu estou pregando só isso aqui para mim, meus irmãos? Será que essa mensagem, porque o pregador, a mensagem fala primeiro, queima primeiro aqui, né? Eu falei: Deus, não deixe acontecer, não deixe o meu coração acontecer como aconteceu na igreja de Éfeso, Pai. Guarda minha alma, meu espírito, me aviva, Deus. Aviva a tua obra, aviva. Nós fomos avivados, mas precisamos dar uma sacudida, irmãos. Nós estamos vivendo nos últimos tempos, não há mais tempo, irmão. Jesus vai voltar, a chapa está fervendo. As nossas crianças, os nossos adolescentes aqui em UK estão sendo bombardeados nas escolas. Nós não estamos nos posicionando como igreja. Ontem eu assisti um vídeo em Londres, uma mãe cristã sendo processada. Por quê? Porque simplesmente ela não deixou o seu filho ou sua filha participar da parada LGBT. Falou: não, eu sou cristão. E a escola obrigou aquela adolescente, se ela não fosse, ela iria reprovar no ano e ter que fazer o ano todo. A mãe teve que se posicionar. Canal de televisão veio. Ela pregou Jesus explicitamente, pregou Cristo explicitamente, falando aquela mulher, uma mulher avivada. Nós precisamos nos posicionar. Pais, a responsabilidade espiritual dos teus filhos não estão sobre os ombros dos pastores da igreja, estão sobre os teus ombros, pai. Há uma agenda aí, meus irmãos, se disseminando, crescendo nas escolas. Nós vamos ficar parados? Vamos ficar inertes? Quando chegarem para as nossas crianças, isso se já não está acontecendo, né, adolescentes? Eu não sei.
Semana passada eu estava numa igreja britânica e conheci um casal de portugueses. A filha dele chegou e falou: pastor, a professora chegou para mim na sala de aula e para todos nós e falou que Deus não existe. E que a Bíblia é storybook, não de história, começa com S, de storybook, livro de história. E ela não se posicionou. O que está acontecendo com a igreja do Senhor Jesus? E falando hoje aqui de escola, aplicando isso, já vou terminar, porque já me deram tempo ali. Adolescentes, se preparem. Vocês precisam estar mais preparados, jovens, espiritualmente, não só com oração, jejuando, orando, discernindo, mas biblicamente e teologicamente. Se nós recebemos o fogo do Espírito, o que é o Espírito Santo? Vem para nos dar ousadia e intrepidez. Mas vocês guardem isso. Vocês precisam se preparar biblicamente, principalmente para debater essas ideologias nas escolas, de falando que Deus não existe, estudando minuciosamente, preparando papéis acadêmicos para defender a vocês o Evangelho, principalmente no livro de Gênesis. E vocês vão ter que começar pelas origens da criação e das espécies, provar tudo isso para eles. Porque se uma professora se levantar para você dentro da sala de aula e falar: Deus não existe, a Bíblia não existe, se vocês se prepararam: não, professora, eu sou cristã, respeitando os professores. Primeiro elogia eles, fala: eu gosto muito da senhora, eu tenho aprendido muito com a senhora é uma pessoa muito especial, eu te respeito muito, mas a senhora entrou numa área que quem sabe a senhora está um pouco desconhecida do assunto. E se vocês têm papéis acadêmicos, teológicos, científicos e arqueológicos preparados no livro de Gênesis, jovens, vocês vão arrebentar com os professores, com sabedoria e respeito, sem erguer a voz, sem gritar: ah, é, professora, Deus não existe? A senhora não acredita na Bíblia, mas a senhora já leu a Bíblia? Não. Mas então deixa eu mostrar aqui para a senhora o que a origem do livro de Gênesis diz, o que a ciência diz, porque tem artigos científicos que provam a existência da autenticidade da Bíblia, o que a arqueologia ensina. Vocês pegam o livro de Gênesis, vocês têm que ter em Word documento, materiais preparados no seu laptop, no seu iPad, com a Bíblia, e leva a Bíblia para a escola e fala: professora, a senhora quer que eu dê uma aula aqui? Eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Não, vocês não podem. Então a senhora não fala algo que a senhora não desconhece, porque a Bíblia é verdade, Deus é verdade. Eu posso provar para a senhora aqui que se vocês têm os artigos, os documentos, meus irmãos, isso aí é avivamento. É avivamento. Que o Espírito Santo dê sabedoria a vocês, jovens. A igreja, pais, ajudem os jovens adolescentes. Vão pesquisar. Ao invés de ficar Netflix, assistir futebol e ficar nos games, a partir de hoje, reúnam-se vocês, vão começar a fazer um homework toda semana e preparar, estudar. Comece pelo livro de Gênesis, porque se nós não começarmos a estudar Gênesis, porque o começo de tudo está em Gênesis, nós não vamos ter como nos defender e ser luz lá dentro. Precisamos nos posicionar. Aquela mulher em Londres está se posicionando, está sofrendo processo. O repórter chegou para ela e disse: será que a senhora vai ganhar? Ela falou: eu não sei, mas... E ela começou a pregar sobre Jesus. Meus irmãos, se coloquem em pé em nome de Jesus. A igreja de Éfeso, uma igreja que fez coisas tremendas, uma igreja tremenda, mas eles não perceberam o ataque sutil de Satanás contra aquela igreja, e começou a esfriar o coração por causa das circunstâncias. O pastor me deu aqui mais um tempo, glória a Deus, obrigado, pastor. Isso é importante para vocês. Fraqueza e esfriamento espiritual, voltando aqui a repetir, começa a acontecer no nosso coração quando nós começamos a nos esquecer quem nós éramos em Deus. Estou falando de tempo atrás, aquela pureza. Vamos voltar lá, meus irmãos. E a Bíblia diz aqui: voltem, lembre-se de quem você era. Lembre-se de quem você era antes do amor se esfriar, do calor, daquela chama, da alegria, da animação. Lembre-se de quem você era
Em segundo lugar, arrependa-se. Lembra-se de onde caístes. É uma queda de não amarmos ao nosso Deus, a Jesus sobre todas as coisas, como o nosso próximo a si mesmo. E pratica as primeiras obras. A prática é voltar a repetir aquilo que eu fazia antes. Repetições da pureza do coração, da oração, do jejum, da leitura bíblica. Hoje, meus irmãos, eu tenho visitado algumas igrejas britânicas, pastor, e também aqui, graças a Deus, não tem, mas eu estava em algumas igrejas em Londres, até igrejas brasileiras que eu fui, me senti um peixe fora da água. Por quê? Porque eu levei a Bíblia e ninguém está mais levando a Bíblia para a igreja. Meus irmãos, é tudo hoje no telefone celular, nada contra. Se você tem um aplicativo de celular, abra a Bíblia lá, leia lá. Mas o book, livro, tá bom. Cadê o primeiro amor? Cadê as chamas? Hoje nós queremos tudo prontinho, do projetor, não traz nem a Bíblia. Ah, pastor, mas as coisas mudaram. Esse é o grande problema. A igreja tecnológica está matando a chama do Espírito. Tecnologia está matando a chama do Espírito, nada contra. Se temos como usar os melhores instrumentos, a melhor projeção, vamos usar para a glória de Deus, mas vamos continuar praticando as primeiras obras. Ah, pastor, mas eu não preciso do livro, isso aí é coisa antiga, eu não preciso do livro como a Bíblia. Mas como, irmãos, recentemente eu me formei lá na faculdade em Londres, pastor, fazendo a minha capelania hospitalar, eu tinha que levar livro dessa grossura para a sala de aula. Colocava na mochila, pastor, eu tinha que levar um peso, hein? Eu tinha que levar o livro. Então, para a faculdade eu tenho que levar o livro, mas para vir na igreja a gente não pode, tem que ser tudo no eletrônico. E queira ou não, meus irmãos, por mais que eu e você colocamos no modo avião, vai te distrair, meus queridos. A sua mente vai estar lá no WhatsApp, vai te distrair. Vamos voltar para a pureza das Escrituras. Vamos voltar para as coisas simples, as coisas básicas. Vamos voltar para a pureza do primeiro amor. Vamos deixar o nosso coração incendiar, meus irmãos. Sermos cheios do Espírito Santo realmente. Cantarmos cânticos espirituais, salmos, como diz Efésios, hinos, louvores. Hoje tem muita música que você canta aí, meus irmãos, que só glorifica o homem, não adora Jesus. Vamos olhar o que nós estamos cantando, o que nós estamos vendo, o que nós estamos assistindo, o que nós estamos nos alimentando. Vamos voltar, é tempo de voltar. Jesus fala, vamos voltar. Volte, filho pródigo, volte às primeiras obras. Lembre-se de quem você era, arrependa-se, volte a praticar, volte ao primeiro amor. Levante suas mãos onde você está agora. Se você sente no seu coração que tem alguma área da sua vida, para mim eu tenho, eu como pregador eu tenho. Todos nós temos. Se você sente, vem aqui à frente, chega perto do altar, vamos buscar junto, vamos orar, para esse fogo se acender. Pastor, eu preciso ser avivado, eu estou com esse problema. Venha, seja sincero com você mesmo. Venha ao altar, nós vamos orar agora com você. O grupo de louvor vai louvar. Você pode vir, você pode adorar ao Senhor. Dobre os seus joelhos aqui na frente. Eu vou dobrar os meus, porque eu tenho áreas também na minha vida que eu preciso apresentar ao Senhor. Eu te convido agora, você que está aí atrás, venha em nome de Jesus. Venha ao altar. Se tem alguém aqui essa noite que precisa apresentar a Deus alguma circunstância, algum problema, o Senhor, Ele te ouve agora. Você que está ouvindo agora a palavra de Deus, que sente do seu coração e se render, entregar a sua vida a Jesus, venha. Não tenha vergonha. Jovens, adolescentes, venham. O filho se aproxima do altar, venham. Receber revestimento, venham todos. Não tenha vergonha, o sangue de Deus está aqui. Vamos receber filho de poder, venham. Jesus te chama, vem para o altar. O filho se aproxima do altar. O filho se aproxima do fogo. Oh, Santo Espírito. Oh,
Aviva-nos,
o teu propósito em nós e através de nós, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu dou, Senhor, eu profetizo uma unção, Senhor, sobre a vida de cada um que está neste lugar, Senhor, das mais diversas, Senhor, unções da tua parte, Senhor, que seja manifestado através da vida dos teus filhos agora, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu libero, Senhor, no mundo espiritual para que se manifeste aqui no natural, para a tua honra e para a tua glória. Aviva este lugar, Senhor, aviva a vida de cada um de nós, Senhor, ainda mais, em nome do Senhor Jesus. Saia do seu lugar agora, ore por um irmão, ore por uma irmã, saia agora em nome de Jesus. Ninguém pode ter sem fazer. Vamos sair do seu lugar, ore. Quando o pastor Marcelo pregava, quando ele ministrava a palavra, um filme passou diante dos meus olhos.
Um filme passou diante dos meus olhos. Quando o Senhor Jesus pregava, quando Ele ensinava, quando Ele queria que alguém guardasse algo, aonde significava, aonde tinha um conteúdo de extrema importância, Ele dizia assim: em verdade vos digo. E o interessante é que em Apocalipse o Senhor fala várias vezes às 7 igrejas: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E na palavra do pastor Marcelo nessa noite, eu não sei se você observou, mas tem uma coisa que na minha vida eu observo muito, ao extremo, é toda a palavra que sai deste púlpito. Aonde toda a palavra que o pastor Marcelo pregou, é o que nós temos falado durante esses 3 anos e meio quase. Praticamente isso. Sabe quando você resume uma vida em 1 hora? Foi exatamente isso que o Espírito Santo de Deus fez através da vida do pastor Marcelo nessa noite. E eu quero te convidar essa noite a se santificar ainda mais, a se arrepender ainda mais e a voltar ao primeiro amor o mais rápido possível. Se você perdeu ele, se você perdeu, nós vamos adorar o Senhor mais uma vez. E eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração, que você orasse por você mesmo agora, que você intercedesse junto ao Pai por você mesmo, dizendo a Ele: Senhor, queima em meu coração mais uma vez, Senhor. Quando Sansão perdeu a unção da força que ele tinha por causa do seu pecado, ele disse assim: só mais uma vez, Senhor, só mais uma, Senhor. E antes da morte dele, ele matou mais filisteus do que durante toda a sua vida. Ele matou mais inimigos do que durante toda uma vida toda dele. E esta mesma unção do primeiro amor nessa noite, que eu quero derramar e ministrar sobre a sua vida, que seja derramado agora em você, para que através de você muitos conheçam ao Senhor Jesus. Ore por você mesmo e se coloque na presença de Deus e adore ao Senhor em nome de Jesus. Eu dou meu coração, o perfume mais caro, derramo aos teus pés. Seja eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado através de mim, ainda que me falte fôlego. Eu te entrego toda a minha devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba
eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração. Que suba a ti um bom perfume. Pega Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração. E suba a ti um bom perfume. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada um aqui, Senhor, com graça, sabedoria, amor, discernimento, Senhor, mas principalmente, Senhor, com a Tua presença, Espírito Santo de Deus. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Se Deus é por nós, agindo Deus, glória a Deus, aleluia, vamos aplaudir o Senhor. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, às 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.